gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. A partir do verso 10. Amém? Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos, no decorrer, desenvolvê-los. Nos ensina assim, tá, eleitos? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê? Contra as astutas ciladas do... Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permaneceis o quê? Firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o quê? O escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Pai, obrigado por esse momento. Momento onde a sua palavra será anunciada, será pregada. De antemão, Pai, eu quero honrá-lo e agradecer ao Senhor. Obrigado pela vida dos meus líderes espirituais, que me dão esta honra, este momento tão importante. Que o Senhor possa, a cada momento, meu Pai, suprir, dando a eles graça, entendimento, sabedoria, abrindo a porta da palavra, para que a cada momento eles tenham, meu Pai, uma palavra que venha do teu coração, para a cada momento nos levar a pastos verdejantes. Cuida, Pai, de toda a sua família. Assim, Pai, quero agradecer por este momento, aonde Ele me concede esta oportunidade, que o Senhor possa, a cada momento, honrá-los, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive, que reina, Pai, para todo sempre. Amém. Você pode voltar lá para o versículo 10, Isaac? Versículo 10, ele nos ensina uma coisa muito importante. E uma coisa que eu quero pontuar aqui é acerca da postura do apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, que um dia Deus levantou para trabalhar todo um processo de epístolas, que um dia chegaram até nós. E Deus me faz entender e valorar o efeito notório da sua palavra. Antes de discorrer, a partir do verso 10, eu queria ler algo que Deus me deu hoje no meu devocional pela manhã. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 4. Nos ensina assim, a partir do verso 10. Ouve, meu filho, e recebe as minhas palavras, e te serão multiplicados os anos da tua vida. Pelo caminho da sabedoria te encaminharei, e por veredas retas te tenho feito andar. Quando andares por elas, não
não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Te apegues à instrução e não a deixes. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entre pelos caminhos dos ímpios, nem vá pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, te distancie dele e passa de largo, porque não dormem eles se não fizerem mal, e perdem o seu sono se não terem feito alguém cair, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai aumentando o seu brilho até ser dia o quê? Perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabem no que tropeçam. Meu filho, esteja atento às minhas palavras, inclina os teus ouvidos às minhas afirmações. Não permitas que se separem dos teus olhos e as guarde no íntimo do teu coração, porque são vida para os que porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando eu li essa palavra, eu fiquei, sabe aquele temor? Porque a gente vai permitindo que o conteúdo sagrado entre dentro do nosso coração. Porque é isso que Deus quer que a gente sinta. Deus quer que a gente tenha respeito dele. Deus quer que a gente entenda quem ele é. Deus quer que nós entendamos a razão e o porquê dele ter nos feito. E dentro desse processo de criação, Deus espera que a nossa recíproca seja algo verídico e verdadeiro. Como que eu vou encontrar? Só existe uma forma: observando o conteúdo sagrado, para que a cada momento a gente se aproxime cada vez mais de Deus. E eu fui trabalhar, entendendo que Deus é comigo, entendendo que o cuidado de Deus vai estar sobre a minha casa, vai estar sobre a minha família, entendendo que o cuidado de Deus vai estar sobre a sua igreja, vai estar sobre o seu povo. Chegou a noite, não é verdade? Estamos aqui porque Deus nos deu a graça de chegar, a oportunidade para chegarmos até aqui e agradecermos a Ele. E o dia, praticamente, daqui a pouco, se Ele assim nos permitir, vamos para a nossa casa, vamos deitar, e se Ele nos permitir, acordaremos. E assim nós vamos vivendo, né, apóstolo? Um dia de cada vez. Cuidando do quê? Do nosso coração. Cuidando do nosso cognitivo, cuidando da nossa razão. Por que isso? Em um trânsito que a gente atravessa durante o dia, são tantas coisas que passam pela nossa mente. Pensamentos facciosos, pensamentos que ferem a Deus, pensamentos que desnorteiam o efeito do conteúdo sagrado. É por isso que o apóstolo Paulo, que nós lemos uma das epístolas dele, aqui em Efésios, ele diz para que nós tenhamos o quê? A mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo vai pensar literalmente segundo o que a Bíblia nos ensina, segundo os preceitos bíblicos. Porque quem tem a mente de Cristo vai trabalhar os princípios bíblicos. Essa é uma das razões e o porquê, a importância de termos conhecimento
bíblico, porque a gente aplica o mesmo no coração e a gente vive aquilo que o salmista nos ensina no Salmo de número 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando e como eu consigo vencer durante todo esse curso diário? Como que eu consigo vencer essas adversidades, esses pensamentos e situações adversas? Só existe uma forma: conhecimento bíblico, a leitura, entendendo e compreendendo e se esforçando para viver. Até porque Jesus nos ensinou que o céu é tomado o quê? A força. Não tem como viver um cristianismo sem uma vida de renúncia. É impossível isto. É por isso que o conteúdo sagrado a ser desenvolvido precisa ser aplicado no nosso coração. É por isso que o nosso apóstolo, aos domingos, traz um tema e dentro deste tema ele é aplicado nos nossos pequenos grupos durante a célula, para criar raiz e formar a nossa mentalidade com a mente voltada para a pessoa de Cristo. E quando eu compreendo e desenvolvo isso, eu vou vivenciando, andando com Deus, até chegar o quê? Dia perfeito. É por isso que a Bíblia fala que o processo da perfeição, ele vai se dando na caminhada. Então, a gente precisa entender. Quer ver uma coisa? Há situações que vêm sobre a minha mente. E, às vezes, a gente não sabe lidar com isso. Né? Eu pergunto a você, o mundo espiritual, o diabo, ele consegue ler o que está na tua mente? Não, ele não vai ler. Mas ele sabe que um princípio, quando Davi fala que em pecado fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não é verdade? A raiz pecaminosa, a ação pecaminosa, a mente pecaminosa do homem. Então ele tenta, de qualquer forma ou de qualquer maneira, surrupiar de uma forma muito mal, muito cruel, roubar, sequestrar o entendimento humano, para que você não pense aquilo que vai te dar esperança. Eu pergunto, se eu penso alguma coisa contra o meu irmão em Cristo Jesus, que benefício e que soma isso trará para a minha graduação espiritual? Vai trazer alguma graduação espiritual nisso? Algum crescimento? Nenhum. Então existem coisas que nós precisamos compreender ao longo do nosso curso diário. Pensar naquilo que me dá o quê? Esperança. O que não vai me dar esperança, por que eu vou permitir que aquilo gere raiz dentro do meu coração? Se não vai somar, se não vai trazer crescimento, se não vai trazer maturidade, a pergunta é, quem ganha com isso? O inimigo de nossas almas. E é interessante que, quando a gente analisa o livro de Efésios, a gente vê uma ação de Paulo falando sobre batalha espiritual. Só que dentro dessa batalha espiritual, Deus ele é tão genuíno que concede ao apóstolo Paulo os recursos para que eu e você pudéssemos vencer a cada momento as guerras e lutas e batalhas que a gente trava. Deus ele nos ensina, né? Fala de batalha espiritual, mas Deus ele fala assim, aqui tem os recursos que eu estou dando para vocês. Se eu digo que vocês são mais do que vencedores, é porque eu dou recurso a vocês para que vocês possam aderir a esses recursos, usá-los para benefício do meu reino. Então nós precisamos compreender isso. Deus não vai te enviar para uma guerra sem te dar recursos, sem te dar meios para que você possa chegar aos fins da vitória. A pergunta é,
Se a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, por que às vezes a gente duvida disso? Porque às vezes situações vêm sobre a nossa mente que, ao invés de nos impulsionar para o triunfo, não. A gente pensa, não vai dar certo, isso aqui não é assim, o fulano de tal tinha que pensar assim, o ciclano tinha que pensar assim, ah não, isso aqui não... Nós temos que aprender a extrair da nossa mente tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Tudo aquilo que vai de encontro a um irmão, que fere, que magoa, que entristece. Isso a gente passa durante o dia. Bispo, o senhor passar por isso? Passa, irmãos. A pergunta é, gerenciamento espiritual na sua mente. Quem comanda a minha mente é o Espírito Santo de Deus. E eu preciso que o mesmo, literalmente, assuma essa direção. Porque nós não estamos falando, irmão, de situações de contos de fada, não. Nós estamos falando, literalmente, de um sistema que Jesus pregou lá em João 16, 33. Ele disse que no mundo nós teríamos lutas e aflições. Por que isso? Porque o mundo, com o seu sistema ruim, cruel, adverso, ele não vai exercer de carência e muito menos de misericórdia. Então só vai conseguir vencer quem literalmente tem os recursos de Deus na mão. E o recurso mais precioso é a palavra dele. E nós temos que tê-la e aplicá-la diariamente no nosso cotidiano. Se nós formos buscar a perfeição, não vamos encontrar ninguém perfeito, mas ponto. Estamos caminhando para chegar a tal ponto. E se eu estiver, você, nós, estivermos caminhando para chegarmos a essa estatura, quando a trombeta de Deus tocar, nós vamos subir. Então a gente precisa deletar, lutar contra pensamentos que às vezes vai de encontro ao meu irmão do lado, vai de encontro à minha esposa, vai de encontro a um filho. E às vezes a gente se vê guerreando contra pessoas e não contra o inimigo, contra o adversário. E a gente vai lá no conteúdo sagrado, a gente encontra os recursos de Deus para vencermos isto, para vencermos essas situações. E a gente se enche quando a gente vai e trabalha esses recursos. Foi na quarta-feira, a bispa ela pregou sobre Dimas, não é isso? Não foi? A situação do cara. O cara se converteu, mas não se desenvolveu, não se permitiu. Não se permitiu crescer. Não se permitiu abandonar suas práticas antigas. A mente ficou presa em coisas ruins, em situações adversas. Não conseguiu. Que Deus nos livre dessas coisas, irmãos. Que a gente possa, no nome de Jesus, quando esses pensamentos chegarem, dizer para esses pensamentos, não, a minha mente é de Cristo, quem gerencia o meu pensamento e a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso botar pontos finais na minha vida e literalmente permitir que o Espírito Santo condicione, gerencie da forma que Ele quiser a minha vida. Porque senão, irmãos, a gente sai daqui com uma palavra abençoada, uma palavra que tem peso, uma palavra que faz com que as pessoas sejam curadas, vivenciem o milagre. Mas se a gente não cuida, a gente não consegue dar sustentabilidade, chega lá
e molhar, regar aquela palavra. Ela precisa crescer no meu coração, ela precisa aparecer na minha alma, ela precisa fluir, ela precisa fluir. Senão a gente não consegue, se a gente não vigiar, a gente não consegue de uma quarta-feira nem chegar num culto de escola bíblica no domingo bem frondoso. A gente já chega capengando. Não, que isso suma da nossa vida. Porque existem multidões de almas esperando que a gente seja enfático na nossa postura, decisivo no nosso pensamento para com Deus. Tem pessoas que não conseguem viver um dia bem, hoje está bem, mas amanhã não consegue permanecer com a sua integridade, com a sua maturidade espiritual. Que isso desapareça em nome de Jesus. Estamos caminhando para o céu, irmãos. Estamos indo de encontro ao nosso Deus. E para isso requer de nós abnegação, luta, esforço, porque é assim que vai ser. E só existe uma forma para isso. Desenvolver e permitir que o nosso coração seja alvo do Espírito Santo. Eu nunca me esqueço disso. Quando a bispa ela pregou aqui, eu nunca me esqueço. E nas minhas orações eu sempre falo: Senhor, que o meu coração seja alvo do Teu Espírito Santo e que ele seja atingido pelo Teu Espírito Santo. Não tem outro jeito, não tem outra forma. A minha mente pode querer me levar para o sul, mas se Deus falar, vai para o norte, é para o norte. E a mente que fica com a vontade dela. Eu sou guiado por quem? Pelas minhas vontades ou pela vontade de Deus? Um dia, Jesus falou: você vai me aceitar? Sim, Senhor. Então agora você tem um caminho para trilhar. E é assim que tem que ser. O cuidado de Deus, diário. A gente vai vivendo um dia de cada vez, trabalhando a nossa vida, cuidando um do outro, valorando a nossa casa, valorando nossas esposas, valorando nossos filhos, valorando nossos netos. E assim a gente vai, de grão em grão, crescendo devagarzinho, e Deus aplaudindo a gente no céu. Opa, ele conseguiu, glória a Deus, conseguiu dar mais um passo, opa, vamos lá. Eu sei que às vezes ele não tem força, mas ele está tentando, e ele vai chegar, e vem Deus com aquela mãozinha dele: opa, meu filho, vai, você vai conseguir. E a gente vai de grão em grão, e de grão em grão, a gente vai cuidando do outro. Não adianta, é assim, vai ter que ser assim, não tem como. Devagarzinho a gente vai conseguir. E Deus vai aplaudindo, se regozijando, se alegrando, entendendo o nosso esforço, ainda que seja mínimo, mas a gente vai. O que não pode é parar. E a gente vai conseguir. A gente chegou até agora. Por que chegamos até agora? Porque Deus é com a gente. Até aqui Ele tem nos ajudado. Se Ele permitiu chegar aqui, vai ser agora que Ele vai nos abandonar? Em hipótese alguma, Ele não vai nos deixar. E a gente vai avançando, trilhando, confiando nele, acreditando com esses recursos tão lindos, tão nobres, armas espirituais, que Ele diz, que Ele fala: é para vocês, desfrutem dela, vão à guerra, porque sem ela vocês não vão vencer. É na oração, é no jejum, é na batalha com o mundo espiritual. Às vezes você passa, você sente ações demoníacas. Você sente o mundo espiritual, irmãos. Você sente a ação, a esfera, a luta, a guerra espiritual. E a gente precisa ter esses recursos para entender e ver. Entender como que a gente vai sobressair aquilo. É usando, é trabalhando essas armas. Não é verdade? E a gente vai caminhando. É porque o meu celular aqui, irmãos, a luz, aí se eu fizer assim, mas está difícil. Mas vou tentar aqui. Tem como me ajudar aqui, Maurício? Aqui mesmo. Tá. Isso.
O 10, Isaac, por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor. A questão é a seguinte, obrigado, Maurício. O nosso fortalecimento, ele foi adquirido de que forma? Eu queria que você olhasse para aquela cruz ali, ó. É uma cruz que está vazia, sim ou não? Mas nós entendemos o significado dela, sim ou não? Porque foi numa cruz que Jesus morreu. Né? Ele cumpriu o plano e a obra salvífica. E eu queria que você entendesse que foi numa cruz que houve o cumprimento do efeito genuíno de Deus. Eu queria que você olhasse para o irmão e que você falasse assim: sabe por que você está aqui? Porque um dia Jesus, Ele comprou esse banco por você. É uma coisa que parece, pô, mas isso eu já sei. Não é verdade? Pô, isso eu sei que Jesus morreu na cruz por mim. Não é verdade? Eu sei que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Só que o nosso entendimento, a nossa razão, o nosso cognitivo, ele tem que ser desenvolvido no nosso cotidiano, a cada manhã, a cada dia, a cada momento. Às vezes você compreende assim, de uma facilidade, mas e na desenvoltura diária? Será que o poder de Deus, literalmente, ele está sendo aperfeiçoado na sua conduta? Será que o poder de Deus, ele está sendo aperfeiçoado na sua forma de se expressar, na sua forma de pensar, na sua forma de agir? Dentro de uma questão de entendimento, eu posso compreender isto. Mas a questão é o seguinte: para que o poder de Deus, literalmente, de fato, ele seja vivenciado, deve ter conduta plausível diante de Deus. Foi o que eu disse na nossa introdução, praticamente. Não somos perfeitos, mas Deus, ele quer ver o mínimo de esforço nosso, porque com o máximo ele vai entrar. Então a questão não basta tão somente entender o que a cruz significa para mim ou para você. Tem que ser entendido no nosso cotidiano a presença de Cristo na sua realidade. Isso tem que ser vivenciado na prática. Saber que Jesus morreu por pecados, isso eu já sei. Mas e a conduta de prática? Essa é a questão. E nós vamos ter que se esforçar para isso. Olha o que ele diz: irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Você sabia que uma das preocupações do apóstolo Paulo com os nossos irmãos em outrora, ela era trazer uma palavra para que eles, a maioria delas, para que eles não se desfalecessem na fé? Então Paulo motivava eles. Paulo dava uma palavra para eles. Entendamos, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Continuemos, Isaac. Revesti-vos dela, da armadura de Deus, para que possais o quê? Estais firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Aí eu fui ver assim, pô, cilada, eu sei o que é uma cilada. Você sabia que cilada, ela tem um sinônimo do seguinte: aquilo que é feito na escuridão, aquilo que é feito nas trevas. Ou seja, Jesus, quando falou que o diabo vem para matar, roubar e destruir, Jesus não está falando de um conto de fada ou de uma história de carochinha. Jesus está falando do sistema mundano que nós vivemos. E nós não podemos, em hipótese alguma, brincarmos de sermos crentes. Porque o diabo não está usando de carência e muito menos de misericórdia. A coisa é séria. Nós precisamos estar juntos, fechados com Deus. Somos a igreja.
E a única forma de Deus se manifestar nesse mundo cruel é através de mim, de você, nós que somos a igreja. Deus concedeu a sua poder. Poder. Diga assim, Deus me deu poder. Deus me deu autoridade. Oh, Espírito Santo. Ou será que você não compreende? Eu creio que sim. Se não fosse por isso, você não estaria aqui. Então eu devo valorar e te dar meus parabéns por você estar aqui nesta noite, valorando esse Deus tão enobrecedor, porque eu acredito, irmão, que na sua mente não está tão somente uma cruz, sem entender o significado dela e o que ela representa para você. Eu creio que você entende isso, que você valoriza isto, que você dá crédito a isto. Então eu preciso valorar, compreender, porque amanhã, se Deus permitir, vai ser mais um dia que nós vamos ter que enfrentar. Só que a cada momento que nós nos reunimos aqui, Deus ele nos enche de recursos, de condições. Uma palavra que às vezes o nosso apóstolo tem que ir no monte para pedir revelação a Deus. Então, quando eu recebo uma palavra, eu não posso simplesmente ouvir e não dar crédito e não regar essa palavra. Porque senão daqui a pouco eu não consigo chegar na quarta-feira aqui. Eu já chego capenga, meia bomba. Que isso, irmãos? Aqueles discípulos, os 2 discípulos apóstolos que estavam andando, estavam Pedro e Sila para o templo. Não é isso? Não é isso? Eles estavam indo. Então, eles estavam indo para onde? Diga assim, para o templo, diga. Eles estavam indo para o templo. E o que aconteceu nesse curso? Aconteceu o seguinte, eles encontraram quem? Encontraram um paralítico. Você já imaginou se aqueles dois estivessem meia bomba ou capenga? Eles estavam indo para a igreja, irmão, cheios do Espírito Santo. Estavam cheios de Deus. E aquele paralítico pede uma esmola e eles dizem, não temos, mas o que temos, isso te damos. Não temos nem ouro e nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te, anda. No mínimo, até o domingo eu tenho que chegar aqui a todo vapor, apóstolo. Recebo aquela carga de bateria e vou andar mais um pouquinho. Não é verdade? Um dia de cada vez. Papai abençoando, cuidando daqui, cuidando dali. Os recursos, está na minha mente. Não, isso não, aqui não. Não, aqui estou bloqueado. Essas coisas aí está bloqueadíssimo. Então, não, pensar eu posso pensar. Não, cortei esse pensamento, está fora, não bateu, o HD espiritual deletou, testificou no céu, já era, acabou. Não tem como fugir dessas coisas, irmão, você é ser humano. Basta tão somente você dar lugar ao Espírito Santo de Deus e pronto. Vai viver bem pra caramba. Vai viver bem. Acabou. Minha mente não. Aqui não. Gerenciamento de conduta espiritual na mente. E ponto final. Senão daqui a pouco a gente não vive a nossa vida espiritual. A gente não tem vida espiritual. Se a gente não cuida. Porque tudo está onde? Vai acontecer aqui. O inimigo vai tentar te alcançar onde? Aqui. Mas quando a gente pega os recursos, aí não tem como. Como diz nosso pastor Alci, Hackney Tizarronk, só vitória. Vamos lá, Isaac. Vou terminar, apóstolo. No demais, não, vai, pode ir, Isaac. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Continuemos, Isaac. Portanto, olha só os recursos, que coisa linda e maravilhosa. Vamos lá, Isaac. Portanto, tomai o quê?
para que possais resistir a quando? No dia mau. E havendo feito tudo, você vai ficar o quê? Firmes. Conseguiu vencer o dia. Você vai para casa, vai descansar, vai dormir, vai ter o sono dos justos. De madrugada você acorda, faz aquela oração, não é verdade? E vamos mais caminhar mais um pouquinho. Vamos lá. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Essa aí é a arma primordial. Sem ela, a gente não consegue ler Bíblia, não consegue fazer nada, espiritualmente falando. Tomando sobretudo o quê? Com o qual apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: você é uma pessoa bem-aventurado ou bem-aventurada. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus escolheu você, Deus escolheu a sua casa para te dar os recursos necessários para que a cada momento em Cristo Jesus você se torne uma pessoa abençoada, vitoriosa. Não tem como se tornar uma pessoa derrotada em Cristo Jesus se nós aplicamos os seus recursos diariamente na nossa vida. É impossível um crente não vencer se ele usa os recursos de Deus. Que Deus te abençoe nesta noite, rica e abundantemente. Que o seu coração seja uma terra fértil, pronto para frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, porque Deus escolheu a sua casa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso apóstolo.